Eu quero tecer alguns comentários a respeito da procrastinação da Rayane. Procrastinação. É uma palavra que quer dizer deixar sempre para depois, demorar, não agir logo, não tomar providências logo e deixar sempre para depois. É como o fiado só amanhã, a pessoa está sempre deixando para amanhã. E é uma atitude que pode trazer consequências terríveis, como aconteceu no caso da Rayane, uma irmã jovem que participava da mocidade na igreja dela, na Ilha da Conceição, em Niterói, e ela gostava de cantar, e eu já chamei a atenção para este aspecto, a participação em atividades da igreja que não tem nada a ver com a comunhão com Deus. Existe uma quantidade imensa de jovens que gostam de cantar o louvor, e chamam louvor. Louvor não é cantar, mas hoje em dia é quase que sinônimo nas igrejas. E as pessoas jovens, por falta de outras alternativas na vida, se dão à música e gostam de ouvir, de cantar e de ter oportunidade para se mostrar, para aparecer. Isso acaba sendo uma obsessão em alguns jovens, um sonho para muitos, querer estar lá na frente com o microfone. O microfone é outro símbolo evangélico terrível, o microfone. O microfone significa poder. Quem tem o microfone na mão na igreja é quem tem a autoridade. Existe uma luta pelo microfone, uma briga pelo microfone. Mas isso é outra questão. Aparecer, se mostrar, cantar, ter oportunidade, isso é o sonho de muita gente. Quando a pessoa pode se preparar, então arruma a roupa, ela ensaia os gestos e ela quer então que aquilo seja filmado, gravado, ela quer ter oportunidade de aparecer. A Rayane era assim, mas aos 18 anos ela conheceu um rapaz que não era crente, se namorou e a história se repetiu. É uma história que se repete muito. O jovem está na igreja, reprimido nas vontades carnais, ele está ali porque não tem outra oportunidade fora. Mas, como diz o ditado, quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. A pessoa fica reprimindo, o jovem reprimindo os seus hormônios. Mas quando já há um deslize, ele se afasta, agora que eu já me afastei, eu vou aproveitar a vida e se lambuza no pecado. Foi o que aconteceu com a Rayane. O namorado a levou ali para outra favela próxima do Sabão, ela conheceu as drogas e foi conhecendo pessoas, depois perdeu o namorado, mas já estava entranhada no mundo das drogas e se enveredou pelo crime também e a vida dela mudou por completo. Passou a se chamar Hello Kitty e se tornou visada da polícia por causa da ousadia dela. Deve ter matado muita gente, ela tirava com muita facilidade, era soberba e gostava de mostrar o corpo com trajes menores e ser elogiada pelos homens. Ela era tal, queria ser chamada dama do tráfico. Mas um dia, como acontece sempre, ela que tinha uma presunção grande, achava que era fé, que Deus ia guardá-la, nada ia acontecer, e aconteceu, e foi de repente, ela ficou assim desfigurada realmente, tanto tiro que levou. Mas o interessante é que essas pessoas não vivem sós, elas vivem na comunidade, na favela, no meio de outras pessoas e elas têm convivência. Uma amiga que a chamava sempre para voltar para a igreja deu testemunho de que ela tinha vontade de voltar para a igreja. Ela tinha saudades da igreja, ela queria voltar e ela até planejava voltar. Isso é muito interessante e sintomático. Queria voltar, mas não voltou. E não vai voltar nunca mais. Mas ela queria voltar para a igreja.
não era para o Senhor. Se ela quisesse verdadeiramente se voltar para o Senhor, e se ela conhecesse o Senhor, a gente tem até dúvida se ela tinha se convertido verdadeiramente, se ela quisesse se voltar para o Senhor, em qualquer lugar que ela invocasse o Senhor, Deus atenderia. Era só ela dizer: Senhor, eu não quero mais essa vida, eu me arrependo de meus pecados, eu não quero, me ajuda, Senhor, eu não sei nem como sair daqui, mas o Senhor sabe, me ajude, Senhor, eu preciso de Ti. Ela poderia dizer isto para o Senhor, mas ela estava tão amarrada que ela não sabia como, queria sair pelas próprias forças, ou então ela sonhava com uma festa de filho pródigo. Não, eu vou planejar, quando eu voltar para a igreja cheia, todo mundo vai me receber, eu vou me reconciliar com a igreja. Interessante, ela planejava voltar para a igreja, mas não para o Senhor. Se ela planejasse voltar para o Senhor, ela acharia o Senhor em qualquer lugar, a qualquer hora, era só invocar. É o que a Bíblia diz: todo aquele que invocar o Senhor será achado, será salvo. E ela provavelmente sonhava com a festa de filho pródigo. Depois ela daria testemunho em todas as igrejas sobre a conversão dela, e aí ela seria aplaudida em todo lugar. É mais ou menos assim que acontece. As igrejas gostam, fazem encontros, eventos, para ouvir o testemunho de um ex-grande líder do tráfico, ex-grande isto, ex-grande aquilo, as igrejas aplaudem. Então ela sonhava não com os pecados perdoados e estar com o Senhor, mas ela sonhava com a festa da recepção nas igrejas e depois os aplausos e a glória que ela teria quando fosse convidada pelas igrejas para dar testemunho. Não é isso que acontece? Isso não é de Deus. Toda essa indústria de testemunhos, toda essa festa com o passado das pessoas, usando isso como publicidade para atrair multidões para assistir. Quando fosse divulgado numa igreja, vamos ouvir o testemunho da Hello Kitty, a ex-Hello Kitty, ex-grande líder no tráfico, a igreja iria encher, fazer o maior sucesso e ela toda a prosa iria contar a história dela. Isso não é de Deus, isso é algo que está destruindo as igrejas, está estimulando os outros jovens a seguirem o caminho dela, e essa mania de fazer isto é responsável por grandes vultos do pecado. O Elvis Presley foi um deles, nos Estados Unidos, o maior vulto da música no mundo, a música rock. E no Brasil tem a Anitta. É muita gente que se destaca no mundo porque foi treinada na igreja. A maior parte dos integrantes das facções criminosas no tráfico provém de igreja. Eles são treinados na mocidade da igreja para liderança no tráfico. Bem, a Rayane virou a Hello Kitty, ela queria voltar a ser a grande Rayane recebida nas igrejas, só que Deus não deixou. Será que Deus não foi injusto? Ela queria voltar, Deus podia ter dado uma ajudinha para ela voltar. Não, ela não queria voltar para o Senhor. Ela queria voltar para a glória humana da igreja. E isso aí não era um arrependimento nem conversão. Aqui na terra, ela recebeu a consequência de seus atos, como muitos outros também. Ali, eu não sei exatamente o local onde ela caiu, mas bem próximo dali, um irmão que estava conosco, até foi ordenado pastor em algum lugar, trabalhou comigo em pregação ao ar livre. Havia uma época na minha vida que eu ia todos os dias para a praça pregar e ele ia comigo. Era um irmão que somava, dava o testemunho da vida passada no tráfico. Aí ele se casou com uma irmãzinha nossa, voltou para o tráfico.
A esposa exortava para ele voltar. Ele disse, eu sei que eu vou voltar, mas a minha hora não chegou ainda. Você conhece essa teologia da hora? A minha hora não chegou. Qual é a hora de se voltar para Deus? É agora, imediatamente. Você deixar para amanhã é procrastinação. E acabou que ele morreu, como a Rayane também virou uma peneira de tanto tiro que deram nele. Pois é, a Bíblia fala do Esaú, que buscou o lugar de arrependimento com lágrimas, mas foi tarde demais e ele não achou. Eu diria, a maioria dos viciados em drogas deseja ser liberta. A maioria, você pode conversar, a maioria gostaria de ser liberta, só que eles não conseguem mais, estão muito amarrados e não conseguem. O tratamento da libertação das drogas inclui abstinência e, no caso, no início tem que ser abstinência forçada, ajudada, porque sozinha a pessoa não consegue. Passar vários dias é tratamento de choque, ninguém deixa as drogas devagar. Tem que ser tratamento de choque, ela tem que ser ajudada nesse período e apoiada, mas se ela quiser sozinha não vai sair nunca. A maioria das pessoas que fuma, você pode perguntar, você quer continuar fumando ou você gostaria de deixar o cigarro? A maioria das pessoas que fumam gostaria de deixar o cigarro. A maioria dos crentes desigrejados desejaria se ligar a uma igreja. A maioria dos crentes desviados gostaria de voltar do seu desvio. Só que eles não voltam e a maioria não vai voltar nunca mais. Se você está nessa situação, aprenda. A procrastinação elimina a possibilidade de volta. O Esaú, a Bíblia diz, buscou com lágrimas o lugar de arrependimento e não achou. Se você quer fazer alguma coisa, faça já, logo. O deixar para depois destrói toda a base de possibilidade da pessoa. Pregações. Crentes ouvem pregações exortando a oração. Aí ele sai da pregação, isso acontece com você certamente, sai da pregação com um desejo grande de orar. Agora eu vou orar. Vai para casa e liga a televisão. Sabe quando é que você vai começar a vida de oração? Nunca. Porque não começou imediatamente, não vai começar nunca. Você ouve uma pregação sobre missões, evangelização e diz, não, eu vou começar a evangelizar. Então eu vou planejar, vou buscar alguém para ir comigo. Sabe quando é que você vai começar a evangelizar? Nunca. Deixar para amanhã nunca vai resolver. Você teria que sair dali imediatamente já querendo evangelizar. Quem quer fazer, faz. Não deixa para depois, nem fica esperando Deus agir ou esperando isso ou aquilo. Você faz. Se a Rayane quisesse mesmo voltar para Deus, onde ela estivesse, ela diria, Senhor, eu estou aqui arrasada, destroçada, querendo o Senhor. Eu não sei como sair, mas me ajuda. Sabe o que Deus faria? Claro que ajudaria. Mas ela nunca fez isso. Planejou para depois. E o depois dela nunca vai chegar. E a maioria das pessoas que deixa para depois, o depois nunca vai chegar. Se você quer fazer alguma coisa, faça já. A prontidão de Deus. Se tem que fazer algo, comece agora. Se tem que tomar uma decisão, tome agora. Deixar para amanhã destrói toda a possibilidade. É por isso que as igrejas estão cheias de ouvintes, só ouvintes esquecidiços. Eles não são praticantes, só ouvem e têm boa intenção, formulam um propósito no coração. Não, a partir de agora eu vou ser diferente, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou evangelizar, eu vou ser fiel, a partir de agora eu vou... Olha, se você ficar só na intenção, não vai nunca conseguir. Ou você toma a decisão na hora e diz para Deus que está tomando e pede ajuda de Deus, ou você não vai fazer nunca. Você quer ser um crente só ouvinte da palavra, como uma grande parte enchendo as igrejas, ou você quer ser um servo de Deus, praticante, obediente, que produz fruto?
Você tem que decidir se é para já ou para nunca. Deixar para amanhã, para depois, significa deixar para nunca. Você é alguém do Senhor hoje, agora, ou é do nunca? A decisão tem que ser sua.